Você já se pegou carregando um peso que não faz sentido, insistindo em um lugar que só te consome, perguntando por que tudo parece estagnar, por que a fé ficou pequena, por que a visão desapareceu? Essa pergunta é incisiva porque toca onde dói. Nós, muitas vezes, confundimos perseverança com teimosia, processo com prisão. Hoje vou falar com você sobre isso, sobre reconhecer que aquele não era seu lugar, e sobre como, ao fazer essa descoberta, Deus pode surpreender sua vida de maneiras que você nem imagina. Eu não vou começar dizendo que foi falta de fé, nem que você errou. Antes de qualquer coisa, quero reconhecer sua dor. Permanecer em um lugar que drena sua alma é cansativo. Você dá o melhor e recebe migalhas de atenção. Investe tempo e energia, e a recompensa é apenas desgaste. Sonha e vê portas que se fecham repetidas vezes. Há noites em que a oração parece ecoar no vazio, e manhãs em que levantar da cama pesa como se o mundo inteiro estivesse sobre seus ombros. Isso não é irrelevante. Eu vejo e Deus também vê. Repare nos sinais. Eles são muitas vezes sutis no começo. Uma diminuição lenta da alegria. O chamado que já não arde como antes. Aquela ideia que antes te fazia vibrar agora te deixa exausto. Depois, os sinais se tornam mais claros. Frustrações repetidas, padrões que se repetem como um ciclo sem fim, perda de visão. Você já não sabe mais para quê. A fé começa a vacilar, não porque você se tornou menos crente, mas porque o contexto onde você está não favorece a colheita. Ele consome a semente em vez de fazê-la brotar. Há também o desgaste físico, sono irregular, ansiedade constante, sensação de não corresponder mais nem a si mesmo. E há o golpe mais traiçoeiro, a normalização do sofrimento. Você acostuma o coração à dor e passa a acreditar que aquilo é parte inevitável do caminho espiritual. Não é. Quando você percebe esses sinais, duas vozes aparecem. Uma diz, fique firme, isso é processo, e outra sussurra, talvez já seja autossabotagem. É aqui que precisamos ter clareza. Processo é aquilo que aperfeiçoa, é fogo que purifica, é luta que forma caráter com um objetivo visível e alinhado à consciência de Deus. Autossabotagem é insistir em um quadro que, claramente, não produz fruto, que corrói a identidade e que mantém a alma presa pelo conforto do conhecido. Processo tem horizonte. Permanência danosa tem círculos. Como saber a diferença? Observe o fruto. Observe se há crescimento, fé renovada, visão restaurada. Se tudo o que vê é desgaste, talvez não seja processo. Talvez seja a hora de reconsiderar. A Bíblia traz âncoras para esses momentos. Ela nos segura com verdades simples que não anulam o sofrimento, mas nos iluminam. O Senhor firma os passos do homem quando a sua caminhada lhe agrada. Cl 37, 23. Isso nos lembra que Deus orienta nossos passos, mas a caminhada inclui escolhas. Em Isaías lemos, Eis que faço coisa nova. Is 43, 19. Palavra que aponta para movimento, para a surpresa divina que vem quando saímos de cenários que já não servem. Provérbios nos chama a confiar. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. PV 356. E o salmista garante que a palavra é lâmpada para nossos passos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Cl 119, 105. Finalmente, Paulo lembra que andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5, 7. Caminhar muitas vezes precede a visão completa. Essas verdades bíblicas se entrelaçam. Há direção divina, há novidade possível, há necessidade de confiar e há uma caminhada de fé. Mas e o silêncio de Deus nesse meio? Muitas pessoas interpretam o silêncio como abandono. Não raramente, o silêncio de Deus
é antes proteção. Pense assim. Um mentor sábio não dá todas as respostas a quem está decidido a escolher mal. Deus, em alguns momentos, não ilumina uma rota que você usaria para continuar no erro. Ele guarda a revelação até que você esteja disposto a obedecer e a mover-se em fé. Isso não significa que todo silêncio é sinal de preservação. Contexto importa. Mas muitas vezes, o silêncio é o cobertor que impede que você persista num lugar que só lhe faria mal. O Espírito atua com delicadeza. Não força, mas conduz. Às vezes, a ausência de respostas imediatas é convite à escuta, ao exame, ao reconhecimento de que permanecer ali pode ser prejudicial. Há uma imagem poderosa para isso: a prisão confortável. É a cela que não tem trancas visíveis. É o emprego que te paga, mas que te anula. É o relacionamento que te oferece segurança superficial, mas suga identidade e propósito. É a rotina que te deixa seguro e vazio ao mesmo tempo. Nessas prisões, o pior é que você acredita que não há saída. A rotina vira justificativa, e a coragem parece irresponsabilidade. Mas coragem não é irresponsabilidade. Coragem é agir com fé e discernimento. Sair não significa abandonar compromisso sem pensar. Significa alinhar sua vida com a clareza que vem de Deus e da consciência curada. Não confunda abandono de responsabilidades com obediência ao chamado de Deus. Quando for hora de partir, o discernimento pede passos maduros, oração, busca de conselho pastoral, avaliação de compromissos e, se necessário, buscar apoio profissional para as implicações práticas. Não estou dizendo para que você simplesmente feche as portas e fuja de consequências. Estou convidando você a olhar para a sua vida com honestidade e coragem espiritual. A mudança responsável preserva relacionamentos quando possível e honra compromissos, mas não sacrifica a sua alma por uma aparência de fidelidade. E como saber que é o momento de andar? Primeira pista: há uma perda contínua de visão. Segunda pista: a sua fé diminuiu por causa daquele contexto, não em crescimento por meio dele. Terceira pista: o ambiente produz mais medo do que paz. Se essas pistas se confirmam, talvez seja a hora de agir. Lembre-se, o movimento no plano espiritual é condição para receber revelação. Andar pela fé desperta novas perspectivas. Ficar parado intensifica a cegueira. Quando você decide andar, mesmo que o passo seja pequeno, algo começa a mudar. Não necessariamente a situação ao redor, mas a condição do seu coração. E quando o seu coração muda, Deus muitas vezes se move de maneiras surpreendentes. Não é mágica. Não é promessa automática. Não vou prometer que, ao sair, você encontrará riqueza, cura física instantânea ou sucesso imediato. Isso seria irresponsável. Mas há testemunhos bíblicos e contemporâneos de pessoas que, ao reconhecerem que aquele não era seu lugar, experimentaram alívio, clareza e restauração de identidade. Isso acontece porque, ao dar um passo de fé, você se coloca no caminho que Deus pode usar para revelar o novo. Deus vê a coragem de quem confia. O Senhor firma os passos do homem. Há uma parceria entre sua obediência e a direção divina. A surpresa de Deus frequentemente vem quando o povo decide caminhar na direção que ele tem preparado. Permita-me desenhar com mais nitidez a diferença entre processo e autossabotagem. Processo envolve dor com propósito. É a dor que surge quando Deus molda seu caráter para um objetivo claro, e você pode ver sinais de vida. Mesmo nas lágrimas, há crescimento. Mesmo na luta, há nova compreensão. Mesmo no esforço, há esperança. Autossabotagem, por outro lado, é dor circular. Você passa pelo mesmo padrão, vive as mesmas frustrações e não há aprendizagem que resulte em mudança. Em vez de subir, você gira em torno de um mesmo ponto. Uma forma prática de distinguir é perguntar:
Este contexto tem me aproximado de Deus ou me afastado dele? Tem me tornado mais parecido com Cristo ou tem me deixado amargurado e sem visão? Se a resposta inclina para a segunda opção, é hora de repensar. Agora, alguns passos práticos. Não são fórmulas infalíveis, mas são orientações para um processo de discernimento maduro. Primeiro, reconheça com honestidade. Nomeie o que está acontecendo. Escreva. Quais são as repetidas frustrações? Onde você sente perda de visão? Quem você se tornou ali? Quando você consegue falar com clareza sobre o problema, já há libertação. Reconhecimento é gesto de coragem e de humildade. Segundo, ore e peça lucidez. Leve essa situação ao Pai e diga sem rodeios o que há no seu coração. Confesse o medo, a culpa, a dúvida. Peça ao Espírito Santo que lhe conceda clareza. Lembre-se de Provérbios. Confia no Senhor de todo o teu coração. A oração sincera é atitude de confiança que abre caminho para a ação. Terceiro, dê o primeiro passo com discernimento. O primeiro passo não precisa ser uma mudança radical e irresponsável. Pode ser uma conversa corajosa, um período de afastamento, a busca por aconselhamento pastoral, uma terapia que lhe ajude a organizar a mente, um plano financeiro para preparar a transição. Movimento pode ser um pequeno passo visível, mas ele quebra a estagnação. E não esqueça de pedir conselho sábio. Ouça irmãos maduros, líderes espirituais e, quando necessário, profissionais capacitados. Ao fazer isso, espere por sinais de liberdade. Não sempre virão como explosões dramáticas. Às vezes, o alívio é sutil. Você respira mais fundo. Uma velha ansiedade diminui. A oração volta a ser fonte de força. Outras vezes, a clareza surge em decisões práticas. Reencontrar um dom, aceitar um novo chamado, assumir um novo rumo com tranquilidade. Há também o risco de decepção, porque nem toda mudança é imediatamente suave. Mas o que muda, no processo saudável, é a direção do seu coração. E quando o coração se alinha com Deus, ele tende, não sempre de forma espetacular, mas com fidelidade, a surpreender seus caminhos. Quero falar agora do clímax dessa mensagem. Partir não é sinal de fraqueza. É ato de fé e obediência. Sair de um lugar que te prende é dizer: Senhor, eu escolho deixar o que me diminui para seguir a tua voz. Essa escolha é tremenda. Ela mostra que você não adora o conforto, mas adora a Deus. Muitas vezes pensamos que ficar é sinônimo de fé. Na verdade, algumas pessoas permanecem por medo de mudar, por culpa, por insegurança. A verdadeira coragem é ouvir a voz de Deus e sair, mesmo quando o caminho futuro não está completamente iluminado. Lembre-se, andamos por fé e não por vista. Mijuscu 5:7. A fé exige movimento. Ao mesmo tempo, quero ser claro. Discernimento é necessário. Obediência não é impulso. Há uma linha fina entre agir precipitamente e permanecer passivamente. Busque sabedoria. Converse com líderes cristãos que te conheçam. Procure apoio emocional e, quando a mudança implicar questões práticas importantes, as legais, financeiras ou familiares, busque orientação profissional. A fé não é isolamento, é comunidade iluminada pelo Espírito. Quando você reconhece que aquele não era seu lugar, algo espiritual acontece. Você, por um ato de honestidade, dá espaço para a renovação. Deus pode surpreender. Ele pode abrir portas que você nem suspeitava, trazer pessoas que guiam, restaurar dons adormecidos, reacender sua visão. Isaías diz: Eis que faço coisa nova. E essa novidade muitas vezes nasce no solo da coragem. Mas não espere que Deus faça tudo sem cooperação. A surpresa divina costuma vir em resposta à fé que se movimenta. Não é troca mecânica. Eu saio e Deus me dá X. É parceria.
Eu obedeço, eu confio, eu caminho, e Deus acompanha e revela. Agora, quero orar com você. Senhor Pai, venho em nome de Jesus, pedindo que o Senhor conceda coragem a quem escuta esta palavra. Dá luz onde há confusão, dá paz onde há medo, dá lucidez onde há conformidade enganosa. Senhor, toca corações presos a lugares que só os consomem. Revela com ternura que existe um caminho melhor. Faz-se conhecer como pastor que guia cada passo. Não peço soluções mágicas, mas peço força para o dia a dia, sabedoria para discernir e apoio para fazer as mudanças necessárias. Consola os que se sentem culpados por querer partir. Mostra que buscar vida nova pode ser um ato de fidelidade. E para aqueles que têm responsabilidades a honrar, dá prudência para agir com amor e responsabilidade. Em nome de Jesus, amém. Depois da oração, algumas observações práticas que te ajudem a agir sem precipitação. Primeiro, elabore um plano. Não é necessário que tudo esteja pronto para começar a caminhar, mas um esboço de passos traz segurança. Segundo, conte com uma rede de suporte. Compartilhe com alguém de confiança, um amigo maduro, um líder espiritual, um conselheiro profissional. Ter uma voz externa que valide ou questione suas motivações é crucial para não confundir impulso com chamado. Terceiro, cuide de si. Mudanças exigem energia emocional. Alimentação, sono e apoio psicológico fazem diferença. Também quero abordar uma objeção que muitos levantam. E se eu estiver interpretando errado? E se eu estiver fugindo? Esse medo é legítimo. Por isso insisto. Peça discernimento e conselho. Teste os sinais. Após conselhos e oração, se o peso persistir e a visão não se recuperar, provavelmente você não está fugindo, mas finalmente vendo. E mesmo que a decisão traga custos, lembre-se de que seguir a voz de Deus nem sempre é o caminho mais fácil, mas é aquele que traz sentido. Existe também uma promessa serena que quero plantar no seu coração. Deus vai te surpreender assim que você reconhecer que aquele não era seu lugar. Essa não é uma promessa de que tudo será perfeito, mas uma garantia de que Deus, que vê seu coração e conhece seu potencial, pode operar mudança quando você se alinha com Ele. A surpresa de Deus pode ser um novo chamado, um novo relacionamento saudável, a reconciliação com dons esquecidos, ou simplesmente a paz que você tanto buscava. Muitas vezes, a surpresa é interior, uma restauração da identidade. A libertação que Deus opera devolve sentido e propósito, e isso transforma como você encara cada passo. Antes de seguir, se essa mensagem está tocando o seu coração e você quer receber conteúdo que ajude na direção e na restauração, inscreva-se e confira o material que deixei no comentário fixado. Lá há recursos que podem te ajudar a dar os primeiros passos com discernimento. Eu quero agora falar diretamente ao seu coração. Talvez você tenha ficado no lugar errado por lealdade mal orientada, por medo do julgamento, por carência afetiva, por necessidade financeira, por orgulho ferido. Tudo isso é humano. A graça de Deus encontra nossas limitações e oferece caminho de cura. Ser honesto sobre sua situação é um ato de humildade que Deus honra. E quando você com coragem decide dizer, Senhor, eu reconheço que aquele não era meu lugar, você abre espaço para que Ele escreva uma nova história. A decisão de partir pode manifestar-se de formas variadas: mudança de trabalho, término de relações abusivas, redefinição de ministérios ou mesmo ajustar expectativas e estabelecer limites. Cada cenário pede diferentes cuidados, mas todos têm em comum o fato de exigir fé para o desconhecido. E é justamente no desconhecido que a promessa de surpresa pode se cumprir. Permita-me compartilhar alguns sinais de que a libertação começou a acontecer. Um peso que antes era constante começa a ceder. Você recupera a capacidade de sonhar. A oração volta a ser fonte de força
e não apenas de súplicas cansadas. Pequenos talentos começam a surgir com nova vida. Oportunidades que antes pareciam distantes começam a aparecer em seu dia a dia. Não se iluda. Haverá desafios. Mas a direção passa a fazer sentido. Há restauração lenta, mas firme. Se sentir confuso, anote. Faça um diário de discernimento. O que sinto hoje? O que mudou na minha oração? Que portas se abriram? Que conselhos recebi? Essas anotações serão bússola quando o vento da indecisão soprar. E lembre-se sempre: envolver-se com comunidade não é sinal de fraqueza, é prudência. Busque irmãos maduros que possam orar, aconselhar e, se necessário, apontar para recursos profissionais, como terapia, para lidar com sequelas emocionais que um tempo prolongado em um lugar danoso pode ter deixado. Por fim, quero te convidar a uma declaração de fé prática. Se você está pronto a dar esse passo de reconhecimento e entrega, escreva nos comentários a frase aliança. Eu escolho partir quando Deus me chama. Declare isso não como promessa de resultados imediatos, mas como compromisso com a obediência, com a honestidade espiritual e com a busca de vida verdadeira em Cristo. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir que é possível sair de uma prisão confortável. E lembre-se, Deus vai te surpreender assim que você reconhecer que aquele não era seu lugar. Receba a bênção de continuar firme na busca por Deus. Que a clareza substitua a confusão, que a coragem supere o medo, que a restauração venha no tempo do Senhor. Se você concorda com esse passo, comente a frase e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Que Deus te dê graça e sabedoria para cada decisão. Deus vai te surpreender assim que você reconhecer que aquele não era seu lugar.